Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que nesta segunda-feira, que nós possamos, em contato com os queridos amigos espirituais, envolver-nos por esse psiquismo de Jesus através desses queridos mentores e numa sintonia com o Espírito, professor Eurípides Bassanufo e o Espírito Patuíra, possamos aproveitar as sementes de luz que a veneranda Joana de Ângeles e os espíritos amigos vão transmitir para todos nós, para vocês e para mim também, por intermédio da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Hoje nós vamos iniciar o primeiro passo no capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que tem o título Não Vim Destruir a Lei. E Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 115, o primeiro capítulo, ela vai dar o título de Soberanas Leis. Ela sugere dois itens, o número 1 e o número 3. Como este trabalho é o recomeço novamente do Evangelho, nós não vamos ficar somente limitados aos dois itens que ela indica. Nós vamos trabalhar com o capítulo todo, oferecendo uma visão diferente daquelas que vocês viram, que nos acompanharam durante todo o período em que começamos do número 1. Portanto, vamos iniciar. Não vim destruir a lei. Soberanas leis. Capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo número 1 do livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, da benfeitora Joana de Ângeles. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, disse Jesus, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste único J ou único ponto. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos agora no item de número 2. Na lei mosaica, esse termo, esse verbete se refere a Moisés. Na lei mosaica, diz Allan Kardec, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou lei disciplinar, decretada por Moisés. A lei de Deus é invariável. A lei civil, decretada por Moisés, é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. Lembremos-nos que esse povo que ele liderava, Moisés via o tumulto generalizado, os vícios e os problemas que eles adquiriram no tempo da escravidão no Egito. Por isso que as leis são realmente severas, ou leis que eram domesticar as pessoas e não educar. Vamos agora ao item de número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina de Jesus. Escreveu o nosso irmão Allan Kardec no item de número 3. Vamos agora ao livro Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, capítulo número 1. Vamos fazendo as interligações e vamos abordar o capítulo todo, como já falamos. Moisés, segundo a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, elaborou o decálogo, os 10 mandamentos, que vocês já sabem, não precisa nós estarmos repetindo. Moisés elaborou o decálogo conduzido pelo psiquismo divino, tornando-o indestrutível, paradigma para todas as demais leis, por conter em sua essência o fundamento do respeito a Deus, à vida,
aos seres em geral e a si mesmo em particular. Então vocês vejam que lei maravilhosa é essa do Decálogo. Maravilhosa. O pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, iluminado pela interpretação segura do que é essa lei. Mas isso nos lembra, uma vez em sala de aula na UESC, quando um dos alunos, observando a questão da formulação das leis, ele levantou a mão e disse: professor, quero fazer uma pergunta. Olha, se a lei de Deus diz não mateis, não roubeis e não dá pena, então a lei de Deus não é perfeita. O senhor concorda? Olha, eu me lembrei daquele doutor da lei que perguntou a Jesus qual era o mandamento maior, forçando Jesus a identificar, analisar, dar nota, identificando o maior, em 10 mandamentos, todos perfeitos da lei de Deus. Então, isso aí não foi uma cama de gato. Ele era, depois eu fui verificar e comprovei, que era um rapaz evangélico. Mas ele tinha ânsia, porque ele aprendeu no Código Penal Brasileiro, no artigo número 1, está escrito lá: não existe crime sem lei anterior que o defina. Portanto, para que algo seja considerado crime pelo Código Penal Brasileiro, é preciso que antes da ação praticada haja uma lei anterior que defina esse tipo de crime, ou seja, na linguagem jurídica, tipificar o crime, dar o tipo do crime. E mais, não existe pena sem prévia cominação legal. Então, claro, para que uma lei seja perfeita, completa, é preciso que identifique o crime e imediatamente indique a pena que se vai estabelecer para o crime. É o que nós vemos no nosso Código Penal, né? Na questão dos crimes, até 30 anos de prisão, estabelece, isso se chama cominação legal. E que ele, então, olha, ele levantou também a questão da Constituição da República Federativa do Brasil, quando diz o mesmo texto, das mesmas palavras, artigo 5º, inciso 29. Não existe crime, quer dizer, não há lei, quer dizer, HA, eu estou mudando para não existe para facilitar, porque na pronúncia do A parece que é o artigo, mas é o verbo haver no sentido de existir. Não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, ele levantou a hipótese. Se colocou não mateis, qual é a pena? Não tem pena. Então, não é uma lei perfeita. Repare que pergunta capciosa. Os 10 mandamentos, vocês acabaram de ouvir o que eu falei, que a veneranda Joana de Ângeles elogiou como o decálogo mais perfeito, base para todas as leis. Então, meu amigo, foi a grande oportunidade que eu tive para, naquela hora, aplicar o Espiritismo na sala de aula, dentro de uma faculdade de Direito. Porque quando ele disse, não mateis, professor, então não diz a pena, portanto, é uma lei inválida. Então, Deus fez uma lei imperfeita, eu aí registrei, não, olha, reparem, não mateis, não roubeis. A lei de Deus é perfeita. Por quê? Porque existe uma outra lei auto-aplicável chamada a lei de causa e efeito, e que Jesus explicitamente esclareceu: a cada um segundo as suas obras, quem matar pela espada perecerá. Então isso existe, e eu aprendi, disse para ele, a sala toda ouvindo, 40 pessoas, porque a doutrina espírita me ensinou. Cada ação que nós fazemos contrária à lei de amor que vige em todo o universo, eu provoco um desequilíbrio no universo. E é preciso repor esse distúrbio através de uma ação contrária no campo do amor. Aí ele parou, regalou os olhos e disse, mas na minha igreja nunca me ensinaram isso. E eu fiquei pensando que a lei de Deus era imperfeita, porque não tinha característica junta, não mateis, então deveria dizer a pena. Não, a pena é auto-aplicável, porque a lei de causa e efeito é que vai estabelecer, de conformidade com a ação empregada, com o desequilíbrio na lei de amor, vai vir a reação igual e oposta. Isso é que é maravilha. Mas ele fez outra pergunta, mas Deus colocou, não roubeis. Mas nós sabemos que roubar é uma coisa, furtar é outra, que o nosso Código Penal identifica. Eu esclareci, claro que vocês sabem que roubar é subtrair algo de alguém mediante violência
né, ou grave ameaça. E furtar é subtrair uma coisa de alguém se a pessoa não perceba. Por exemplo, você vai guardar o carro, entra numa loja, quando volta não vê o carro lá, e vocês gritam, roubaram meu carro. Não, furtaram meu carro. Roubar é mediante violência ou ameaça. E no caso que sumiu, não está lá, foi um furto. Por isso que existe a delegacia de furtos e roubos. Aí ele disse, e aí, professor? E aí é que no tempo de Jesus a palavra roubar abrangia as duas coisas. Hoje no mundo não, depois o direito foi especificando e voltou as coisas. Mas no tempo de Moisés, Deus estava certíssimos, porque roubar e furtar são as mesmas coisas, mas os homens que colocaram as características como a ação se realiza. Roubar com grave ameaça ou violência e furto sem nada, subtrair a coisa sem que o dono não perceba. Vocês entenderam como é fácil? O direito é muito importante isso. Então, ele parou, olhou e ficou realmente refletindo. Professor, eu poderia saber mais alguma coisa da lei de causa e efeito? Eu expliquei para ele, levei o livro O Consolador e mostrei na pergunta 135, quando Emmanuel, que é o autor desse livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele diz assim, todavia, confiando mais em si mesmo do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de amor, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia do universo. Eis o mal. Aí na frase seguinte, Emmanuel diz, urge, quer dizer, tem urgência recompor os elos sagrado dessa harmonia sublime. Eis o resgate. É a lei de causa e efeito. Aí ele disse, professor, estou entendendo, mas eu falei com o meu pastor e ele disse que essa coisa de espiritismo era coisa do demônio. Eu disse assim, não, é uma questão de opção, porque se for um demônio, como ele está dizendo, é um demônio muito bom, muito modificado pelo amor de Deus, porque está ensinando a fazer o bem. Aí ele ficou rindo. E aqui eu trago para vocês outra coisa da professora Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, na página 49, quando ela diz aqui, a lágrima é presença de Deus. Quando alguém chora, a lei está justiçando, fazendo a justiça, abrindo rotas de paz nas províncias do Espírito para o futuro que vai chegar. Viram que coisa linda? Mas eu quero trazer uma observação aqui que envolve a lei de causa e efeito. Joana de Ângeles, no livro Libertação pelo Amor, na página 22, ela diz o seguinte, porque o teu vínculo é com Jesus e não com as pessoas, tudo quanto te fizerem certamente não te afetará, se porfiares, porque Jesus te defende de todo mal que não esteja estabelecido pela lei de causa e efeito, que Jesus respeitava. Ele não curou todas as pessoas, como disse a veneranda benfeitora Joana de Ângeles e a professora Amélia Rodrigues. Ela olhava, quando via a origem da dor, daquele sofrimento que via que era em consequência da lei de causa e efeito, o resgate tinha de ser feito pelo próprio doente, pelo próprio sofredor. Jesus não iria interferir, alterando as injunções de uma lei que foi elaborada por Deus. Portanto, é uma coisa que nós devemos observar sempre, e a necessidade que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles faz de nós praticarmos sempre o amor, porque estaremos neste planeta de expiação e provas, resgatando o nosso passado e fazendo com que o nosso sofrimento vá diminuindo a cada dia, conforme a prática do amor que nós exalarmos de nosso coração, que se torne divino na ação da caridade. Isso é que é maravilhoso, a cada um segundo as suas obras. Por isso que Jesus estava certo. E eu trago mais coisas para vocês aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 7. O homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Olha aí, a lei de causa e efeito, e Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, na página 83, ela diz, perfeitamente compatíveis com a lei de causa e efeito, as realizações positivas eliminam ou diminuem o peso das realizações negativas e prejudiciais.
Aí vai compensando, como a veneranda benfeitora fala, a lei de compensação, a lei de causa e efeito. Por isso que nós não podemos ficar na cama gemendo, chorando, só lamentando as nossas dores. É preciso que haja uma consciência de responsabilidade. Senhor, dá-me forças para que eu possa fazer o bem, ter saúde, praticar a caridade, porque eu sei que eu vou limpar a minha ficha espiritual, eu vou resgatar o meu passado. Isso aqui é lindo, dentro das leis maravilhosas que Deus formulou. Mas vamos voltar agora a Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar Jesus, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus serenamente respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Resumo: amar. Amar a Deus e amar o próximo como amar a si mesmo. 3. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Resumo: ame. Que coisa maravilhosa é os instrumentos que nós temos sob as bênçãos de Deus para encontrar a nossa felicidade, para nos fortalecer na busca de nós eliminarmos os sofrimentos que nos atingem. Mas vamos agora ao item 5 do capítulo número 1. Não vim destruir a lei, só para lembrar para vocês. Quando Allan Kardec escreve: o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. Vamos agora, Joana de Ângeles, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, página 15, capítulo 1. A lei natural, que vige em todo o universo, é a lei de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causa inteligente, que tudo estabeleceu em equilíbrio. Essa causa é a causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Está na questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Vamos à veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo de número 1, Jesus, o Evangelho, à Luz da Psicologia Profunda, quando ela diz: com o efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome da lei de amor, para que o espírito modele as asas simbólicas para a ascensão, através de disciplinas morais e sociais, mediante as quais cada ser aprende a dominar os impulsos e racionalizá-los, para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo do amor e, mergulhado conscientemente na lei natural, consiga utilizar-se da intuição ou comunicação direta com o pensamento universal. Viram a perspectiva da veneranda benfeitora e já está dizendo para nós o que é que nos vai acontecer? E ela continua: Jesus, o homem excelente, chegou à terra e defrontou a ignorância em predomínio e trouxe a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. Jesus era portador de uma revolução que tem por base o amor, na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que, adotado esse amor, transforma os alicerces morais do indivíduo e de toda a sociedade. Coisa maravilhosa esse entendimento. E ela continua: as leis do tempo de Jesus eram leis injustas e condenatórias, punitivas e impiedosas,
que viam o ser humano apenas como um animal passível de ser domesticado. E quando se lhe patenteava a rebeldia, tornava-se merecedor do extermínio para o bem da sociedade. A morte era a pena capital. Jesus não. Jesus trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual e a ele voltando, o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa e reabilitadora para todos. Jesus vem buscar o ser humano no abismo em que nos encontramos, priorizando os valores éticos e espirituais e deixando à margem as compensações egóicas. Todos os objetivos da Boa Nova que Jesus trouxe centram-se no futuro do Espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus. O enunciado de Jesus, abre aspas, diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Isso é de significado relevante e essencial, diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, pois ensina que mesmo diante das leis injustas e imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou temer as injunções negativas. Nada de fora conseguirá alcançá-lo realmente, exceto a sabedoria da lei natural que está escrita em nossa consciência. Vocês viram, meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa! A lição de hoje abre os nossos caminhos para que possamos trilhar as pegadas de Jesus sintonizadas com o Evangelho segundo o Espiritismo. Este primeiro capítulo é o símbolo, já nos mostra a perspectiva e as características da lei de Deus, os objetivos que Jesus veio trazer até nós, ao reflexo da lei de causa e efeito, o que podemos fazer no campo do bem, no campo da caridade, para nos erguermos do charco em que nos encontramos de sofrimentos e resplandecermos na aurora futura, envolvido de paz, de alegria, com a característica de consciente de que, como trabalhador de Jesus, estamos cumprindo devidamente com o nosso dever. Que Jesus nos abençoe, que pulverize os nossos caminhos de oportunidade de trabalho e de realizações, que nunca nos falte a coragem, a determinação, o valor íntegro confiado na Boa Nova de Jesus de Nazaré, para que tenhamos sempre a vontade robustecida para superar todos os obstáculos interpostos em nosso carreiro, reflexo de todas as nossas ações do passado, mas que provoquemos a nossa própria redenção através da semeadura de amor, a semeadura de paz, a semeadura de alegria, de esperança, de otimismo nos corações de todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho evolutivo e a exemplo de Jesus, que enviou os 500 para a Galileia, que sejamos nós todos da Casa de Guará, aqueles 500 da Galileia, representados pelos encarnados e desencarnados, que saíram a cantar a Boa Nova, mostrando a esperança nascendo nos corações de todos aqueles que ouviam a mensagem de Jesus e que foram capazes de superar todos os obstáculos e resultaram até mesmo com essa fé robusta e inabalável no circo, no Coliseu em Roma e em tantos outros lugares, muitos devorados pelas feras, muitos sacrificados pelos gladiadores, muitos queimados na fogueira, como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, mas nunca, em momento algum, renunciaram ou retrocederam 1 milímetro sequer para desistir de Jesus, mostrando que quando se conhece Jesus através do seu evangelho, o ser nunca mais será o mesmo. E se conhecendo Jesus dentro da doutrina consolidada pelos Espíritos, codificada por Allan Kardec, aí é que a nossa transformação será radiosa, diamantina, luminosa, favorecendo o nosso crescimento espiritual com uma fé raciocinada, robusta, inabalável,
para que possamos, entendendo os nossos pretéritos irregulares e desobedientes e desrespeitosos com a lei de amor, que retornam como cobrança espiritual, que se caracterizam pelos sofrimentos de que nós estamos investidos, possamos nos libertar, libertando o amor que existe em nosso coração, porque nós somos filhos do amor. Deus é amor e Deus é nosso Pai, é o Pai nosso, o Pai de todos nós. E nós vamos então, de uma forma brilhante, cantando hosanas a Jesus, cantando hosanas a Deus, glorificando, sobretudo, a oportunidade da reencarnação que todos nós estamos tendo, uma oportunidade sublime, porque conhecendo a doutrina codificada por Allan Kardec, que é o cristianismo redivivo, nós teremos a oportunidade com mais segurança de abrirmos as portas das nossas imperfeições e abrirmos o nosso coração para que o nosso amor se resplandeça na glória sublime de seguir Jesus em todos os instantes da nossa vida. Que o nosso querido Mestre de Nazaré nos abençoe a todos, abençoe os seus lares, vocês que estão me ouvindo, abençoe a nossa Casa de Guará, abençoe o Recanto de Potira, abençoe o nosso Brasil, para que tenhamos, além de tudo isso que eu disse para vocês, tenhamos a paciência e a esperança de que tudo isso vai passar, e a paciência para obedecermos às leis e às normas vigentes com relação ao Covid-19, evitando aglomerações, mantendo a máscara em todas as condições que nós tenhamos de sair dentro de nossos lares, observando com dignidade e respeito a nossa consistência também física, para nós nos protegermos, evitando que possamos prejudicar os outros se estivermos porventura contaminados. Procurar ficar atentos à aplicação das vacinas, obedecendo às datas respectivas para que possamos favorecer a nossa imunização. E aí estaremos conscientes de que cumprimos efetivamente com o nosso dever. Neste momento, eu me coloco espiritualmente de joelhos aos teus pés, Senhor Jesus, e peço a tua bênção, inspiração para os nossos governantes, prefeitos, governadores, legisladores, nosso presidente e todos aqueles que trabalham na administração de nossa pátria. Peço também a tua bênção para o anjo Ismael, anjo tutelar, protetor em teu nome do nosso Brasil, e que de nossas casas, através do culto semanal do Evangelho do Lar, nós possamos trazer-te, Senhor Jesus, ao tugúrio de nosso coração, nas veredas sublimes da simplicidade de nossa casa, para que contigo possamos alcançar os parâmetros mais sublimes de ternura e misericórdia, envolvendo todos os nossos entes queridos com o bálsamo da tua misericórdia e a esperança do teu amor. Seja conosco, querido amigo Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Que Deus os abençoe e nos abençoe a todos, proporcionando o início de semana de muita paz, de muita luz, de muitas oportunidades de realizações no campo do bem, da caridade e do amor do próximo. Um beijo no coração de todos vocês e meu abraço carinhoso e paternal em nome do querido Mestre de Nazaré. Fiquem com ele hoje e sempre. Que assim seja.